Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 17ª aula sobre funções reais. Na aula de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a função inversa. O nosso capítulo, para quem está acompanhando a nossa apostila, fala agora de funções logarítmicas. E para que a gente entenda a função logarítmica, precisamos entender que ela se trata da inversa da função exponencial. Portanto, na aula de hoje, vamos falar um pouco mais sobre ela. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender o seguinte. A gente lembra lá do nosso início, lá da nossa primeira aula, que a função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto A, por exemplo, a um único elemento de um outro conjunto B. Já se eu tenho a função inversa, como o próprio nome já diz, quem já viu lá na nossa apostila deve ter visto a definição, a função inversa relaciona cada elemento do conjunto B um único elemento do conjunto A. Vamos lembrar lá da nossa primeira aula. Quando a gente começou, a gente tinha dois conjuntos A e B e relacionava o elemento de um conjunto A com elementos do conjunto B. Observa que naquela nossa primeira informação não havia problema em sobrar elementos no conjunto B. Mas, para que eu defina uma inversa, todos os elementos de B têm que ter um correspondente A e esse correspondente em A tem que ser único, tanto de A para B quanto de B para A. Essa é uma função que a gente classifica como uma função bijetora. Vamos lá. Ali nós temos o 3 para o 4 e o 4 para o 5. Observa, o 1 está relacionado ao 2, o 2 ao 3, o 3 ao 4 e o 4 ao 5. Então, para cada elemento do conjunto A, nós temos um único correspondente em B. Se a gente inverter essa situação, olha, para cada elemento do conjunto B, eu tenho um único elemento do conjunto A também. Eu poderia dizer que a minha função f de x poderia ser definida como f de x igual a x mais 1. Essa é a nossa função que transforma os elementos de A em elementos de B. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 1 igual a 5. Já a função inversa f de menos 1 de x, ela é a função que transforma os elementos de B em elementos de A. Se a gente observar, olha, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2, 4 menos 1 dá 3. Então, nós poderíamos escrever dessa maneira. Esse é um exemplo bem simples, mas para a gente ilustrar melhor, olha o que a gente pode fazer. Olha, eu tinha uma função inicial em que y era igual a x mais 1. Se eu quero encontrar a função inversa, a gente pode lembrar de um detalhe. Quem era x virou y, e quem era y virou x. Para qualquer função que relacione dois conjuntos de forma que todos os elementos do conjunto A estejam relacionados a todos os elementos do conjunto B. Com isso, se y é igual a x mais 1, eu posso inverter as variáveis e escrever que x igual a y mais 1. Então, eu tenho que y mais 1 é igual a x, e dessa forma eu tenho que y é igual a x menos 1. Ou seja, simplesmente trocando os valores, trocando as variáveis de lugar, onde eu tenho x, eu coloco y, onde eu tenho y, eu coloco x. Eu consigo determinar, isolando novamente a função, as variáveis em função de y, eu consigo obter a nossa função inversa. Pessoal, para definir essa função inversa, nós podemos dizer o seguinte. Ela é definida por f de menos 1 de x, elevado a menos 1 de x, e como o próprio nome sugere, faz o inverso do que a função f determina. Lembra lá, olha, o que f de x determinava, o f de menos 1 de x determinava ao contrário. Se f é uma função real definida do conjunto A para o conjunto B, então a função f de menos 1 é definida do conjunto B para o conjunto A, como a gente mostrou no exemplo anterior. Pessoal, eu vou lembrar essa característica porque isso é muito importante. Uma função só admite inversa se ela for bijetora, ou seja, para cada elemento do domínio existe um único elemento no contradomínio e, além disso, o contradomínio é o próprio conjunto imagem. Essa é a definição para uma função que pode admitir inversa. Pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre a função logarítmica. Até lá, um grande abraço.